Era uma época muito especial em Jerusalém. A notícia sobre Jesus e seus ensinamentos estava se espalhando rapidamente. Muitas pessoas estavam conhecendo o amor de Deus, acreditando nas boas novas e se unindo à grande família de cristãos. Mas, com tantas pessoas se juntando, um problema começou a surgir. Nem todos estavam sendo bem cuidados. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Os apóstolos, que eram os líderes da igreja, estavam muito ocupados ensinando, pregando e orando. Mas havia muitas viúvas e pessoas necessitadas que precisavam de ajuda diária. Alguns grupos estavam reclamando que suas viúvas não estavam recebendo alimento como deveriam. Isso preocupou muito os apóstolos, porque cuidar dos necessitados também fazia parte da missão da igreja. Então, os apóstolos tiveram uma ideia brilhante. Eles reuniram todos os discípulos e disseram: não é bom que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar dessa tarefa importante. Foi então que Filipe entrou na história. Filipe era um homem especial, conhecido por seu coração bondoso e sua fé firme em Jesus. Ele estava sempre pronto para ajudar e era cheio do Espírito Santo. Junto com outros 6 homens, Filipe foi escolhido para ser um diácono, alguém que ajudaria a servir e cuidar das pessoas da igreja. Filipe não apenas cuidava das viúvas e distribuía os alimentos com alegria, mas também sempre aproveitava para compartilhar o amor de Jesus com quem encontrasse. Ele sabia que ajudar as pessoas também era uma forma de mostrar o quanto Deus as amava. E sabe o que acontecia? Quanto mais Filipe e os outros diáconos ajudavam, mais a igreja crescia. As pessoas ficavam impressionadas ao ver o cuidado e o carinho que os seguidores de Jesus tinham uns pelos outros. Muitos novos crentes se juntavam ao grupo, e até mesmo sacerdotes judeus estavam começando a acreditar nas boas novas. A vida de Filipe era um exemplo de como servir a Deus com alegria. Mesmo em tarefas simples, ele fazia tudo com o coração cheio de amor. Sua dedicação mostrava que cada ação, por menor que fosse, podia ser usada para glorificar o nome de Deus. Filipe não apenas ajudava, mas também estava sempre pronto para falar sobre Jesus. Ele não perdia nenhuma oportunidade de contar às pessoas sobre o Salvador. Isso fazia dele um discípulo cheio de fé e coragem. Essa era apenas o começo da incrível jornada de Filipe. Deus ainda tinha planos maravilhosos para ele. Mas uma coisa já era certa: Filipe era um verdadeiro servo de Deus, alguém que brilhava com a luz do Espírito Santo e tocava os corações de quem cruzava o seu caminho. Depois de servir com tanto amor e dedicação em Jerusalém, Filipe recebeu uma nova missão. E adivinha só, Deus o enviou para um lugar bem diferente, a cidade de Samaria. Naquela época, Samaria era um lugar onde os judeus geralmente não gostavam de ir. Havia muita rivalidade e desconfiança entre os samaritanos e os judeus. Mas Filipe não se importava com isso. Ele sabia que o amor de Jesus era para todos e estava pronto para levar as boas novas àquele povo também. Assim que chegou a Samaria, Filipe começou a fazer o que ele mais amava: falar sobre Jesus. Ele contava para as pessoas como Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado para nos salvar. E mais do que apenas falar, Filipe demonstrava o poder de Deus por meio de sinais e milagres incríveis. Imagina só a cena. As pessoas se reuniam ao redor dele, curiosas e impressionadas. Filipe orava por pessoas doentes, e elas eram curadas na hora. Alguns que estavam possuídos por espíritos maus eram libertados, e saíam dali completamente transformados e cheios de alegria. As crianças corriam pelas ruas, contando umas para as outras sobre as maravilhas que Filipe estava fazendo. Os adultos também falavam sobre isso nas praças e nas casas. A cidade inteira ficou agitada,
pois nunca tinham visto algo assim. E entre toda aquela gente curiosa, havia um homem chamado Simão. Ele era conhecido na cidade como um grande mago, alguém que fazia truques e encantava as pessoas com suas habilidades mágicas. Todos diziam que Simão tinha um poder especial e até o chamavam de o grande poder de Deus. Mas quando Simão viu o que Filipe fazia, ficou perplexo. Era muito mais do que truques ou mágica. O que Filipe tinha era verdadeiro, poderoso, e vinha diretamente de Deus. Simão ficou tão impressionado que decidiu acompanhar Filipe para ver mais de perto o que estava acontecendo. Conforme Filipe pregava sobre Jesus e batizava as pessoas, algo incrível aconteceu. Simão também creu. Sim, o mago que antes encantava a cidade agora estava ouvindo sobre Jesus com o coração aberto. Ele decidiu ser batizado e começou a seguir Filipe por toda parte, observando atentamente cada sinal e milagre que acontecia. A cidade de Samaria estava completamente transformada. A alegria tomou conta de todos, pois a mensagem de Jesus havia chegado até eles. Aquela antiga rivalidade entre judeus e samaritanos não fazia mais sentido, porque agora eles conheciam o verdadeiro amor que unia todos os povos, o amor de Deus. Filipe continuava a ensinar, a orar e a mostrar às pessoas que Jesus era o Salvador. E mesmo Simão, que antes fazia truques para impressionar, agora queria conhecer cada vez mais sobre o poder do Espírito Santo. Essa parte da vida de Filipe nos mostra como Deus pode usar alguém disposto a ir a lugares difíceis e pregar com coragem. A fé e o amor que ele transmitia eram tão fortes que até mesmo os corações mais duros, como o de Simão, se rendiam ao poder de Deus. Mas a jornada de Filipe não parou por aí. Deus ainda tinha planos incríveis para ele. Depois de ter vivido momentos incríveis em Samaria, Filipe estava cheio de alegria por ver tantas pessoas conhecendo o amor de Jesus. Mas então, algo muito especial aconteceu. O Espírito Santo falou com Filipe e lhe deu uma missão totalmente diferente. Filipe, levante-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, disse o anjo do Senhor. Sem questionar, Filipe obedeceu. Prontamente, ele sabia que, quando Deus mandava, algo maravilhoso estava para acontecer. Então, lá foi ele, andando naquela estrada deserta, sem saber exatamente o que iria encontrar. De repente, Filipe viu algo se aproximando ao longe, uma carruagem luxuosa. E quem estava lá dentro? Um homem importante, um oficial da Etiópia. Ele era um eunuco, responsável por todos os tesouros da rainha etíope, Candace. Naquele momento, o eunuco estava lendo um rolo de pergaminho enquanto a carruagem seguia seu caminho. O Espírito Santo falou novamente ao coração de Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe então correu e ficou ao lado da carruagem. Curioso, ele percebeu que o homem estava lendo um trecho do livro do profeta Isaías. Filipe, com muita gentileza, perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco olhou para Filipe, surpreso e um pouco confuso, e respondeu: como posso entender, se ninguém me explica? E, com um sorriso, ele convidou Filipe a subir e sentar ao seu lado. O rolo que o eunuco estava lendo dizia: como ovelha foi levado ao matadouro, e, como um cordeiro mudo diante do tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então, o eunuco perguntou: por favor, me diga, de quem o profeta está falando? Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Aquele era o momento perfeito. Filipe começou a explicar que aquela passagem falava sobre Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para salvar o mundo. Ele contou como Jesus foi crucificado, mas que não reclamou nem brigou, pois sabia que estava cumprindo o plano de Deus para salvar a humanidade. Filipe falou sobre o amor de Jesus, sobre o sacrifício na cruz e sobre a vitória da ressurreição. A cada palavra, o coração do eunuco se enchia de alegria e esperança. Ele ficou tão tocado que seus olhos brilhavam. Enquanto a carruagem seguia a viagem, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então, o eunuco olhou para Filipe e perguntou, cheio de entusiasmo: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado?
Filipe sorriu com alegria e disse: Se você crê de todo o coração, pode ser batizado. O eunuco respondeu com firmeza: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele mandou parar a carruagem, e os dois desceram até a água. Ali mesmo, Filipe batizou o eunuco, que estava radiante de felicidade. Quando saíram da água, algo incrível aconteceu. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe para outro lugar, e o eunuco não o viu mais. Mas sabe o que é mais bonito? O eunuco não ficou triste. Pelo contrário, ele seguiu seu caminho cheio de alegria, louvando a Deus por ter conhecido a verdade sobre Jesus. Filipe, por sua vez, apareceu em Azoto e continuou sua missão, pregando em todas as cidades por onde passava até chegar a Cesareia. Ele sabia que sua vida era um grande propósito de Deus, levar a mensagem de Jesus para todos os lugares e pessoas, sejam ricos ou pobres, conhecidos ou estrangeiros. Essa história nos ensina que Deus está sempre no controle e sabe exatamente para onde nos enviar. Assim como Filipe, podemos estar prontos para obedecer e compartilhar o amor de Jesus com quem cruzar o nosso caminho. Depois de aquele incrível encontro com o eunuco etíope do batismo que encheu o coração daquele homem de alegria, algo surpreendente aconteceu. Assim que saíram da água, Filipe foi levado pelo Espírito do Senhor para outro lugar. Era como se ele tivesse desaparecido em um piscar de olhos. O eunuco olhou ao redor, sem entender muito bem o que tinha acontecido, mas sabia que algo especial tinha acabado de ocorrer. Mesmo assim, ele não ficou triste. Pelo contrário, o coração dele estava tão feliz e cheio de paz que ele continuou sua viagem de volta para a Etiópia, louvando a Deus o tempo todo. Mas e Filipe? Para onde ele foi? O Espírito de Deus levou Filipe para uma cidade chamada Azoto, que ficava a muitos quilômetros dali. Quando Filipe chegou lá, não ficou parado nem tentando entender como aquilo aconteceu. Ele sabia que Deus tinha um propósito para tudo e, então, fez o que sabia fazer de melhor. Continuou pregando o Evangelho. Com entusiasmo e coragem, Filipe começou a contar para as pessoas de Azoto sobre Jesus. Ele explicava como o Filho de Deus veio ao mundo, ensinou o amor, curou os doentes, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. As pessoas ficavam maravilhadas com as palavras de Filipe. Mas Filipe não parou por ali. Ele sabia que sua missão não estava completa. Então, seguiu viagem, sempre caminhando para frente, de cidade em cidade. Ele passava por vilarejos, pequenas comunidades e grandes cidades, pregando com alegria e paixão. Cada lugar que ele visitava era mais uma oportunidade de falar do amor de Jesus. As pessoas ficavam encantadas com Filipe. Além de contar histórias sobre Jesus, ele orava por aqueles que estavam tristes ou doentes. E, quando Filipe orava, milagres aconteciam. A notícia sobre aquele homem cheio do Espírito Santo se espalhava rapidamente e muitos corações eram tocados. Finalmente, depois de percorrer muitas cidades, Filipe chegou a Cesareia. Cesareia era uma cidade importante, à beira do mar, cheia de gente vinda de todos os lugares. E lá, Filipe se estabeleceu. Ele fez de Cesareia sua casa e continuou sua missão ali também. Mesmo estando numa cidade fixa, Filipe não deixou de cumprir seu chamado. Todos que se aproximavam dele ouviam sobre Jesus. Ele continuava servindo com amor e dedicação, ajudando os necessitados e pregando sempre que podia. O tempo passou, e Filipe ficou conhecido em Cesareia como o evangelista, aquele que leva as boas novas com coragem e alegria. Ele construiu sua família ali e criou seus filhos na fé, sempre ensinando sobre o poder de Deus e o amor de Jesus. A história de Filipe nos mostra que, quando estamos dispostos a servir a Deus, Ele nos usa de maneiras incríveis. Seja pregando em grandes cidades ou conversando com uma única pessoa numa estrada deserta, o Espírito Santo sempre nos guia para o lugar certo, na hora certa. Filipe nos ensina que a obediência e o amor são as maiores forças que podemos ter para compartilhar o Evangelho. E assim, com muita fé e dedicação, Filipe continuou sendo um servo fiel por toda a sua vida.